Da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 13. Deixa Deus falar com você neste momento ainda mais, tá bem? Onde diz assim a palavra do Senhor: Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para a vocação, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa boa. O apóstolo Paulo ele vai trazer para nós agora uma boa reflexão para o dia a dia da nossa vida. Você que está me escutando aí agora, deixa Deus entrar e falar com você através desta simples mensagem. Em toda a narrativa bíblica, nós podemos encontrar receitas para aprimorar a nossa vida e o nosso caráter. Assim, muitas vezes consultamos as Escrituras em busca de mais do que exemplos para melhorarmos como pessoas. Procuramos por algo que nos ajude a consertar o que está imperfeito em nós e a restaurar aquilo que foi destruído ao longo dos anos, pelo nosso descaso ou pela nossa falta de compreensão dos planos de Deus. Muito bem. Diante disso, nós queremos pegar este texto, onde o apóstolo Paulo, ele vai colocar à nossa frente um pequeno manual, onde em sua vida ministerial, ele nos dá ensinamento de como não ficar estagnado na vida. Nós vamos ver aqui orientações importantíssimas para qualquer pessoa. Não precisa alguém que está me ouvindo agora fazer parte de um núcleo religioso para entender esta mensagem que irei pregar. Você precisa apenas viver neste mundo. Todos nós que vivemos aqui sempre temos coisas que muitas vezes foram mal resolvidas no passado. E por este motivo essas coisas elas vão travando a nossa vida. Elas vão fazendo com que nós não tenhamos mais os mesmos objetivos que antes. Mas existe aqui, neste texto, coisas importantíssimas. Ouvinte do programa Jesus é Mais. Existem coisas importantíssimas agora que irão fazer com que você se liberte de tudo aquilo que está te prendendo. Eu já começo dizendo para você que o teu passado não vai te condenar mais. Não. Sabe por quê? Porque segundo o que o apóstolo Paulo ele falou aqui, ele disse: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu olho para o alvo, para um objetivo. E Paulo estava falando em um contexto cristão, em um contexto onde ele já tinha como meta algo mais do que as coisas desta vida. Paulo ele já havia entendido que tudo aqui nesta vida é passageiro. Tudo é passageiro. Nós podemos construir, nós podemos ter objetivos, nós podemos sim ter os nossos sonhos, nós podemos fazer os nossos planejamentos, podemos usufruir das coisas e das oportunidades que são nos dadas. Sim, e você deve ter esse tipo de postura. Mas com a compreensão do cristianismo, com a compreensão do qual o apóstolo Paulo pregava para as igrejas, ele falava: olha, nós temos que esquecer de muitas coisas para prosseguir. Temos que esquecer coisas que podem nos travar
para prosseguir para o objetivo de Deus. Eu sei que você me escuta agora. Eu sei que você tem coisas grandiosas para acontecer na sua vida, mas para isso você tem que fazer como o apóstolo Paulo: esquecer das coisas que te prendem. Existe uma oposição, existe um adversário, existe alguma coisa na nossa mente que muitas vezes vai nos tentando a nos lembrar das coisas do passado. Observe. Mas a pergunta que nós devemos fazer sempre é: por que muitas vezes não conseguimos deixar para trás o que passou e voltamos a pensar no assunto? Porque ainda não entendemos o que o apóstolo Paulo falou: esquecendo-me das coisas. Olha, não fique lembrando não, coisas que te atrapalham do seu passado. Você já deve ter errado na vida, e esses erros podem ter tirado de você o ânimo. Esses erros podem estar te prendendo agora por causa do sentimento da culpa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a palavra de Deus, ela é libertadora. E a palavra de Deus, ela vem para nós e nos aconselha a nós deixarmos para trás o nosso passado. Apesar de Deus esquecer os nossos pecados, como está escrito na sua palavra, que Deus ele esquece dos nossos pecados e delitos cometidos quando estamos aqui vivendo neste mundo, Ele não apaga as consequências. Isso é uma verdade. Existe uma lei chamada a lei da semeadura. Eu não posso ser relapso, eu não posso dizer para você que não existe uma consequência para tudo que fazemos. Sim, existe. Você é hoje o que você plantou ontem. Plantou coisas boas, você está colhendo coisas boas. Plantou fé, está colhendo milagres. Plantou amor, está colhendo o que você plantou ontem, você está colhendo hoje. É uma lei da semeadura. Mas em Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Tem um texto na Bíblia que vai falar que se o homem plantar ventos, ele vai colher tempestades. Vamos observar o que estamos plantando hoje, o que estamos plantando agora. Talvez você tenha plantado no passado. E no passado, agora o passado ele vive te assombrando. Mas eu quero dizer para você que o teu passado não é para te condenar, porque não há condenação se estivermos em Cristo Jesus. Pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma divisão. E a pergunta é: você está andando segundo a inclinação? Você está se inclinando segundo o quê? Que tipo de natureza? A natureza que quer Deus? A natureza que quer acreditar nas coisas de Deus? Ou a natureza das coisas que nega toda a vida do Senhor? Diariamente estamos vivendo as consequências do passado. E a semente pode trazer à memória o dia em que a plantamos. Aceitamos o perdão de Deus, mas não conseguimos perdoar nós mesmos muitas vezes. Pelo que passou, continuamos nos julgando culpados. Quero trazer uma mensagem para você agora. Não se culpe. O que passou, passou. Não volta mais, você não pode consertar as coisas do passado. Agora é viver. É fazer o que o apóstolo Paulo disse, só esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu não vou me lembrar não, porque olha só, o que eu quero dizer para você é interessantíssimo. Imaginem, o apóstolo Paulo, quem lê a biografia dele, quem sabe da história de Paulo na Bíblia, sabe que ele consentia na morte dos cristãos, ele consentia em ver os cristãos sendo apedrejados, ele era um perseguidor do Evangelho. Imagine agora comigo, você que me escuta agora, um homem que tinha um passado negro, agora estava fazendo algo para Deus.
Imagine se ele não colocasse em mente de esquecer as coisas do passado. Ele teria forças para prosseguir? Ou aqueles pensamentos de coisas ruins que aconteceram, ou que de sementes que ele plantou no passado, que viessem à tona, ele iria ficar travado no seu ministério, travado na sua perspectiva de vida. É por isso que eu quero dizer para você: esqueça, procure esquecer, procure viver o hoje, procure viver o agora, procure viver as coisas presentes. Construa para o futuro, sim, construa, mas não viva preso no passado. Porque não devemos viver olhando para trás e sofrendo por coisas que Deus já perdoou. Por quê? Deixa eu dizer para você que está me ouvindo agora. Se ninguém nunca te disse, eu quero dizer através deste programa: Deus te perdoou. Você já é perdoado por Deus. Você não precisa da aprovação dos homens para saber disso. Apenas uma convicção do seu coração, a partir da mensagem da fé, porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela é gerada pelo ouvir. E neste momento, você está me ouvindo agora. E através desta mensagem, eu quero dizer que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele não foi em vão. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não serviu apenas para inspirar os autores de filmes para fazerem o relato da sua história. Não! O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele tem o objetivo de ligar o homem novamente a Deus, de um relacionamento que o homem havia quebrado no passado. Ele trouxe novamente o homem em um relacionamento profundo para com Deus, e através desse relacionamento, aquele sangue puro que foi derramado na cruz do Calvário trouxe para o homem perdão dos seus pecados. Se o homem se voltar, se a pessoa, se o indivíduo voltasse para Deus, Deus já o perdoou. Nós não temos o direito de julgar a ninguém, inclusive a nós mesmos. Deus é quem julga a nossa vida. Deus é quem sabe, Deus é quem sonda os corações, Deus é quem sabe as motivações dos corações, Deus é quem sabe tudo. Apenas nós temos algumas observações que muitas vezes são calculadas apenas por uma emoção que temos. Nem sempre a razão está falando, mas às vezes a emoção, o desgosto, a decepção, algum tipo de critério que muitas vezes são colocados na balança do orgulho. Nós julgamos segundo a aparência, mas Deus julga segundo a reta justiça. E nesse momento, Ele está julgando a nossa vida. Ele está colocando cada um de nós na balança dele. As consequências do pecado são exclusivamente para o nosso crescimento. Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós aprendemos. Ou, se nós não aprendemos, vamos viver constantemente num ciclo vicioso, onde iremos desagradar sempre a Deus. E não é este o objetivo de Deus para nós. Sem saber o que vem depois do erro, nós precisamos sim da palavra de perdão de Deus. Assim como um pai educa os filhos, Deus o faz com muito mais amor e visibilidade do crescimento que isto nos trará. Olha, você que errou, você errou? Não fique amargurado, se culpando o tempo todo com aquela mentalidade de condenação. Não, pare com isso. A partir de agora, diga assim: pronto, eu errei, eu pequei, mas eu aprendi com isso, eu não vou mais errar.
eu vou sair, eu vou mudar minha postura, eu vou mudar minha mentalidade, eu vou mudar as minhas crenças, eu vou mudar a maneira da minha fé, eu tenho que mudar. Você tem que colocar na sua cabeça. Você que está me ouvindo agora, você precisa urgentemente de uma mudança, mas não é uma mudança para o outro, não é uma mudança para que alguém te aprove, não é uma mudança, não, mas é uma mudança para que você viva de verdade em paz para com Deus. Quem vive olhando para o passado não consegue vislumbrar, não consegue enxergar o futuro, vive preso, travado nas coisas. Filipenses, o texto que nós lemos diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas, eu vou esquecer das coisas que para trás ficam. Tem muita coisa que não vale a pena trazer à mente. Ei, eu me esqueço disso e eu avanço para as coisas que estão à frente. Paulo não era uma pessoa acomodada. Ele vai dizer que ele está sempre visualizando as coisas, ele não fica estagnado, parado no mesmo lugar, não. Ele tem um objetivo. Eu não tenho alcançado ainda este objetivo, mas eu vou alcançar este objetivo. Você que está me escutando agora, você ainda não alcançou? Muito bem. Não fique só se lamentando das coisas que deram errado na sua vida. Não fique se lamentando apenas das coisas que ainda não deram certo na sua vida, não. Na verdade, você tem que dizer assim: eu ainda não alcancei, mas eu vou alcançar. E o primeiro passo para mim alcançar o meu objetivo é deixar o passado no passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo, ele declara que mesmo que não tenha alcançado seu alvo, seu objetivo, ele deveria tentar, ele deveria ir, mas para isso era necessário ser feito, esquecer do que ficou para trás. Existem pessoas que não conseguem, mas você hoje, pela força de Deus, vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai vencer. Com a ajuda de Deus, você vai vencer todos os obstáculos que você tem enfrentado durante todo esse tempo, porque o passado vai ser enterrado agora. Você vai fazer um propósito com Deus e vai dizer assim: eu vou me perdoar, a partir de agora eu vou me perdoar e eu vou viver o melhor de Deus. Além de esquecer o passado, nós precisamos andar para frente. E foi o que o apóstolo Paulo disse: avançando para as coisas que estão à frente, avançando para as coisas que estão diante de mim. Depois de esquecer o passado, Paulo, ele diz que avança para as coisas que estão à frente. Você tem objetivos? São grandes os seus objetivos? Existe um descrédito? Existem pessoas falando mal? Existem pessoas que não acreditam, existem pessoas que te criticam, existem pessoas que não têm, na verdade, coragem de te falar a verdade e ficam por trás, e ficam falando, e ficam dizendo as coisas. Não ligue com isso. Essas críticas, se não vierem para construir, se não forem construtivas, se não forem fiéis, elas não são válidas. Porque muitas vezes existem indivíduos que querem apenas te acusar de coisas que Deus já lhe perdoou. Prossiga. Vá para frente. Ande para frente. Deus coloca coisas diante de você. Coloca ministérios diante de você. Coloca oportunidades diante de você, coloca soluções para o seu problema, coloca a presença do Espírito Santo, coloca amigos, companheiros, esposas, filhos, família, coloca tudo para que você possa se erguer. Mas você precisa avançar.
Você precisa avançar. Prossiga. Siga em frente. Continue. Não pare. Paulo ele vai dizer que prossegue para o alvo. Você tem objetivo. E já tentaram de todas as formas tirar isso de você. Mas não conseguiram até agora. E não vão conseguir. Porque você vai prosseguir. Ele já esqueceu o passado. E avançou para as coisas que estavam diante dele. Mas ele disse que deveria prosseguir. É um passo de cada vez. É andando para frente. Não olhe para trás. Não olhe para todos os erros que você cometeu. Desde que o sangue de Jesus purifique você de todo o pecado. Faça um pacto com Deus. Se volte para Deus. Existe solução para esse teu problema ainda? Existem pessoas que estão vivendo coisas piores do que você. Existem situações piores do que a tua. Mas existem pessoas que mesmo sem braços, mesmo sem pernas, mesmo sem coisas que você tem, eles conseguem ainda sonhar. Não procure escutar coisas que te desmotivem. Não escutem pessoas que te trazem desmotivação e falta de ânimo. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante de um homem que ele estava trabalhando. E quando ele estava trabalhando, ele fazia um traço de cimento lá, né, com a construção civil. E ele não tinha os braços. Ele não tinha os braços, preste atenção. Mas ele fazia aquele traço. Ele fazia aquele concreto naquele momento. Com a enxada no seu pescoço, entre o pescoço e o ombro. O serviço era pesado. Mas ele não desistiu. Ele procurou uma opção para vencer, para avançar. E eu quero te dizer, olha, procure aí. Não, mas eu procurei tudo. Não, procure de novo. Saia desta depressão. Saia desta situação. Deus ainda tem para você. Mas eu estou impossibilitado. Não importa. Procure. Vá, comece a assistir aí. Procure aí. Vídeos motivacionais. Procure aí. Pessoas que vencem na vida. Procure aí. Pessoas que lavam os pratos com os pés. Procure aí. Pessoas que não falam, mas estão vencendo. Procure aí. Pessoas que têm algum tipo de situação, mas elas não desistiram. Estão avançando, prosseguindo. Elas não ficam pensando no passado, não. Elas estão prosseguindo. Prosseguir é perseverar. A vida não é fácil para ninguém. Seus projetos poderão ser bem-sucedidos, mas você terá provas no caminho. Nesse momento, estamos enfrentando um problema agora mundial. Existem pessoas que estão agora, devido a tanta comunicação destrutiva, devido a tantas mensagens de pânico, estão agora sendo submetida a tratamentos psiquiátricos. Pessoas que estão tomando remédios controlados para ver se dormem. Por quê? Porque a mente foi afetada. Porque somos humanos. Porque somos frágeis. Porque temos dificuldades. Porque temos limitações. Mas uma coisa é, mesmo com tudo isso, ainda existem pessoas em meio a esta pandemia que estão vencendo, que estão construindo, que mesmo na crise estão abrindo os seus comércios, colocando as suas máscaras, colocando as suas proteções, colocando o álcool em gel, e eles estão avançando, eles não estão desistindo. Mesmo que eu adoeça, mesmo que eu morra, mesmo que aconteça alguma coisa, mas eu não vou desistir. Existe gente guerreiro que estão avançando, existem pessoas que estão agora entregando os seus alimentos nas casas, existem pessoas que estão crescendo em meio à crise, existem pessoas que estão criando agora pensamentos de vitória em meio à crise. Ele não colocou negativismo, não ficou pensando na dificuldade do passado que trava a vida deles, não, pelo contrário. Ele disse, não, no meio da crise eu vou ter uma ideia.
Qual é a ideia? As pessoas não estão podendo sair de casa à noite. Eu vou colocar minha moto à disposição, vou trabalhar de entregador, vou fazer uma hora extra. Eu vou fazer um lanche, eu vou começar a confeccionar aqui, eu vou fazer aqui um lanche aqui, vou fazer pronta entrega. Mas eu estou desempregado, eu não tenho nada. Se você sabe fazer uma torrada? Houve um tempo na minha vida em que eu saía em todas as portas do comércio. Eu cheguei para uma irmã uma vez, uma amiga minha, e disse assim para ela: você quer trabalhar para mim? Eu desempregado, desacreditado, frustrado, com N provações. Mas eu cheguei para aquela pessoa, tive uma ideia, e eu disse: você quer trabalhar para mim? Ele disse: de quê? Seja minha cozinheira na minha empresa. Falei com meu pai comprou um caixote de feira, eu coloquei na moto e fui vender cachorro quente. Saía de porta em porta, nos comércios, chegava lá com um garrafão de 5 litros e aqueles cachorro quentes confeccionados, bem feitos, gostosos. E eu chegava no comércio e dizia assim: cachorro quente com suco, R$2. No final do mês, eu pagava a funcionária, tirava o combustível da minha moto e conseguia, porque eu não olhei para as dificuldades. Eu estou contando um relato pessoal para motivar você. Tenha uma ideia, e a única ideia que você vai ter, em primeiro lugar, ela só vai sair quando você se perdoar, quando você receber o perdão de Deus e quando você esquecer o seu passado. Esta é a reflexão que eu quero deixar para você. E quero dizer para você que o teu passado ele não vai te condenar mais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.